qual seria o impacto? É claro que já houve várias tentativas desses partidos socialistas tentando colocar dentro das escolas esse tipo de ensino, esse tipo de pauta. Agora, com essa realidade nova que vamos viver a partir de janeiro, isso pode ser concretizado, né? O que o senhor diria sobre o impacto que isso pode trazer sobre as crianças e adolescentes que serão, se de fato isso acontecer, serão ensinadas sobre isso? Isso já está ocorrendo. Mesmo o governo que nós estamos ainda nele, que é um governo conservador, não conseguiu reverter isso no campo da cultura e da educação. Porque parte significativa da direita era anti-intelectualista. Na guerra cultural, você tem que ter pessoas que sejam capazes de lutar essa guerra, de estabelecer batalhas importantes nessa guerra. Então, no campo da cultura e da educação, nós temos, em parte significativa da direita brasileira, um anti-intelectualismo constrangedor. Constrangedor. Isso fez com que houvesse ascensão, sim, do pensamento comunista nas áreas de cultura e educação. O prêmio CAPES, tese, desse ano, premiou teses que eram absolutamente comunistas. Premiou uma tese lá que citava Gramsci mais de 60 vezes. Se você pegar a lista das teses premiadas neste ano, 2022, pelo prêmio CAPES Tese, você vai ficar abismado, boquiaberto, impressionado com a militância ideológica que foi premiada ali. As universidades estão absolutamente fervorosas no pensamento hegemônico de esquerda. As instituições acadêmicas são militância comunista revestidas de roupas academicistas. Eu, quando estava no exercício da direção nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nós tínhamos 17 instituições que entravam contra mim, contra um ato que não tinha nada de legalidade e não tinha nada a ver com a ação dessas instituições. Associação Nacional de Pós-Graduação em uma disciplina aí. 17, 18 entravam e você dizia, o que isso tem a ver com a atuação dessas instituições? Nada. Por que entram? Porque são militantes esquerdistas, comunistas, com a roupagem academicista. Isso é porque seguiram a cartilha de Gramsci. A direita brasileira precisa evoluir intelectualmente, entender a importância da cultura e da educação. Tem que ter pessoas preparadas nesse ambiente, porque o pano cultural, o tecido cultural que se estabelece no país, ele é de extrema importância, porque é neste tecido cultural que todas as demais políticas públicas se legitimam. A população aceita uma política pública porque já houve a preparação do terreno cultural. Cotas, por exemplo, é um exemplo disso. Então, se você não tem, graças à preparação do terreno cultural, é que as pessoas não se surpreendem com o fato de nós termos no IBGE uma classificação que é de pretos e pardos. E não tem mestiço, não. Mestiço de japonês, mestiço de árabe, não existe, não. Tem um amigo meu, que é um cara seríssimo, que é casado com uma japonesa. Os filhos brasileiros são mestiços de brasileiro com japonês. Quando foi colocado no IBGE, o IBGE chegou lá e ele disse, eu vou marcar o quê? Aí o cara disse, não sei, então marque pardo. Ele marcou pardo, assim. Então, isso aí, por que... E quando você perguntar o número de negros, por exemplo, no sistema carcerário, eles vão somar pretos e pardos. Se você perguntar o número de negros na alta administração federal, eles separam. É por isso que, dependendo do que querem, dá 8% ou 80%. E nada se faz por quê? Contra uma absurdidade dessa. Por quê? Porque o tecido cultural já está treinado. O que eu falo aqui vai ser considerado por pessoas como preconceito racial, quando na realidade eu quero libertar as pessoas disso. Elas são treinadas. Você pode ter certeza que alguém que ouvir isso aqui, esquerdista, vai dizer, esse cara é preconceituoso, é racista.
quando na realidade eu quero é libertar as pessoas do domínio delas pela proposta racial. Porque elas são treinadas assim. Então, o que nós temos que fazer é entender que a solução não está no governo, meu amigo. A solução está na igreja. Essa é a verdade. A igreja tem de ter ciência do poder e do compromisso que ela deve ter com as pessoas, com a vida das pessoas. A igreja não pode negligenciar essa função. É graças às igrejas, notadamente as igrejas que estão nas periferias. Qualquer periferia que você vá, você vai ver lá uma portinha lá, com uma igrejazinha lá, geralmente é a Assembleia de Deus. Um barulho, todo mundo lá. Mas isso aí é o quê? É um núcleo de resistência ao crescimento comunista no Brasil e também ao Islã. Se não fossem as igrejas nas periferias, nós teríamos um domínio do Islã nesses ambientes. E você sabe qual é a consequência desse domínio. Então, assim, eu lhe digo, o governo alinhado é muito importante. Com esse governo que está aí, a tendência é crescer a perseguição. É crescer a perseguição. Agora, não quer dizer que um governo diferente, isso diminuiu, simplesmente porque a direita tem que ter um entendimento da importância da guerra cultural. A guerra é cultural. A economia é importante, é importantíssima. Infraestrutura é importante, é importantíssimo. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é cultura e educação. E nós estamos, nesse governo mesmo, com pessoas bem intencionadas e honestas, mas nós estamos aí amargando as piores posições. Aqui no meu estado, amigo, nós mudamos de posição no governo, na educação do nosso estado. Meu estado é do Rio Grande do Norte, nós saímos da penúltima posição para a última. O Brasil, publiquei a pesquisa, uma análise que foi feita de 1930 até 2013, por aí, do nível de QI, de evolução do QI nos países. Rapaz, eu não vou nem falar dos desenvolvidos, né? Reino Unido, Noruega, Suécia, Dinamarca, Holanda, não. Dos países em desenvolvimento, você pega a Turquia, África do Sul, país parecido com o Brasil, ou mesmo Dominica, países assim. Todos os países, durante esse período, houve um acréscimo do nível de QI. Eu não estou dizendo se QI presta para dizer inteligência, eu estou dizendo que é um método de análise, que houve um acréscimo do nível de QI. Qual foi o único país que houve decréscimo? Brasil. O Brasil caiu o nível de QI. Eu não sei se você tem alguma pessoa na sua família mais velha que você que diz assim, né? Porque minha avó dizia assim, meu filho, eu não troco a quarta série de antigamente pela faculdade de hoje. Isso é verdade. Isso é verdade. Hoje as pessoas estão emburrecidas no Brasil e parte disso é hegemonia. Se você vai para a universidade só tem um pensamento, se você tem só um pensamento, como é que as pessoas vão crescer intelectualmente? Se não pode pensar de outra forma, não pode ver o embate das ideias, a dialética de opiniões, a oposição de pensamentos. Só tem um tipo que é permitido, a consequência disso é o quê? É a brutalização intelectual, o emburrecimento. E é isso que estamos experimentando no Brasil, infelizmente. O senhor diria que a igreja ela tem a responsabilidade de ensinar o povo de Deus, aos cristãos, além das escrituras, mas junto com as escrituras, todas essas coisas, cultura, biologia, ciência, para que de alguma maneira os irmãos eles tenham uma melhor percepção de mundo e possam debater e se posicionar contra essas ideologias, essas pautas socialistas, esse levante maligno que tem se levantado? Sim, nós temos, se não ensinar, pelo menos nos posicionar e não deixar que a escola vá doutrinar as pessoas. Os pais têm que ser ensinados nas igrejas a se colocarem de maneira ativa nas escolas para não permitirem que a escola queira ensinar seus filhos. Os pais têm que chegar e dizer assim, olha, aqui não é para isso, aqui que as escolas queiram educar seus filhos.
Os pais têm que chegar, se posicionar, ir para as escolas e não permitir que elas queiram educar os filhos. A escola serve para ensinar. Então, se você vai para a escola, tem um professor de história que é militante, você tem que se colocar contra, falar com a coordenação, fazer eventos na igreja contra. Se tem um professor de qualquer disciplina que não ensina o conteúdo, matemática, português, você tem que se colocar contra. A escola não é lugar para educar ninguém de valores, de sexualidade, de nada. Uhum. E ainda mais, né? Eu não sei se eu falei da outra vez, mas existe assim, um problema seríssimo, porque existem técnicas de manipulação psicológica e lavagem cerebral para mudar a forma com que as crianças julgam o mundo moralmente. As disciplinas hoje na escola são de elementos de moralidade, todos com nome bonito. Multidimensionalidade do ensino quer dizer o quê? Que o cara que vai ensinar matemática tem que botar exemplos lá de matemática que tem a ver com coletivismo, tem a ver com elementos de doutrinação. Isso é multidimensionalidade, doutrinar até na disciplina de matemática. Aí o pai chega para o menino e diz assim: meu filho, mesmo que você saiba que isso aqui é moralmente errado, marque a alternativa que o professor vai considerar certa para você tirar nota boa. Aí o menino vai lá, marca aquela alternativa, aquilo gera o quê? O que é que aquilo gera? Aquilo gera uma dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. Ou seja, a criança é forçada é induzida a agir de uma forma diferente da qual ela pensa. Ela julga. E a partir daí o centro de julgamento dela passa a mudar para dar sustentação à forma como ela está sendo sutilmente induzida a agir. Então a igreja tem de se posicionar, tem que deixar claro: ei, escola aqui não é para educar ninguém não, escola não é para falar sobre moralidade não, escola é para ensinar conteúdo. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um programa de pós-graduação em matemática, cuja linha de pesquisa é matemática queer. Queer é um termo aí do LGBTismo. Hoje em dia não é LGBTQI, esse Q aí é queer, que quer dizer, é um termo. Então, assim, o que tem a ver a opção sexual da pessoa com matemática? Então, assim, está tudo dominado, de fato. E nós, como igreja, somos a resistência a isso. Certo. Doutor, partindo para o finalzinho do nosso papo aqui, como é que o cristão, e aqui eu gostaria de algo que o senhor sugerisse para nós, algo prático, né, de como nós nos posicionarmos contra essa pauta anticristã, principalmente nesse momento conturbado, politicamente falando. Como é que eu, como pastor, como aquele irmão que vai nos assistir, aquele membro da sua igreja vai nos assistir, como é que eles e nós devemos nos posicionar contra essa pauta anticristã? O que eu faço lá na igreja, né? Eu presido um ministério que nós temos igreja, e lá o que eu deixo claro é o seguinte: nós temos um lado aqui. Nós temos um lado. Nós somos contra o aborto, a legalização do aborto. Nós somos a favor da vida do bebê, mesmo desde a situação intrauterina. Nós somos contra a legalização das drogas. Nós somos a favor da liberdade. Nós somos contra o coletivismo comunista. Nós entendemos que o comunismo é uma ideologia anticristã. Nós deixamos claro que cristianismo e comunismo são incompatíveis. Nós nos posicionamos e treinamos as pessoas, não apenas na parte de conservadorismo, como na parte de apologética. Apologética científica, filosófica, bíblica. Nós não achamos que a fórmula não pense apenas creia. Nós entendemos que essa fórmula não pense apenas creia, ela não mais funciona. Nós não achamos que ela funciona mais. Então, se seu filho, nós ensinamos assim, se seu filho chegar para você e fizer uma pergunta, você tem que trazer subsídios para respondê-la. Perfeito. Não chegue para o seu filho e diga assim: ei, não questione não, meu filho. A pessoa que mais questionou nas escrituras, eu vivo dizendo isso,
é aquele que é segundo o coração de Deus, diz a Bíblia, que foi Davi. Davi, meu Deus, como é que pode? O senhor está fazendo isso? Ai, meu Deus, não sei o quê. Essa pessoa é segundo o coração de Deus. A filosofia superficial leva ao ateísmo, a profunda leva ao cristianismo. Nós temos de nos posicionar e deixar claro. As pessoas têm que ver na igreja o núcleo de resistência, não um braço destruidor da família. Então, assim, igrejas que flertam com o comunismo estão fazendo um desserviço à propagação da palavra da esperança no mundo desesperado. Igrejas que flertam com o comunismo estão trazendo o inimigo para dentro de casa. O comunismo é uma ideologia do Satanás. Eu estou falando bem claramente para não restar dúvida. Porque destrói, amigo. Eu não posso lhe dizer da tristeza que eu tenho. Eu viajo aí tudo que é canto. Tenho amigos queridos, homens seríssimos em tudo que é lugar. Quando eu chego nesses ambientes, muitos deles me dizem: olha, você não sabe o que está acontecendo com a minha família. Isso. Coisas terríveis acontecendo na família com homens santos, homens piedosos. Por quê? Graças ao crescimento do comunismo. Então, assim, ideologia de gênero é um tema importantíssimo, porque não tem a ver com o direito da pessoa se achar o que achar, não. A pessoa pode se achar o que quiser, fica à vontade. Se você achar que você... Inclusive, tem até o transespécie, né? A pessoa que se acha uma zebra, uma avestruz, fica à vontade. Teve até uma moça aí que ficou revoltada porque ela foi para o zoológico. Isso não é uma piada, é uma verdade. Ela foi para o zoológico, cobraram o ingresso dela, ela disse: isso é um absurdo. Como é que vocês vão cobrar o ingresso de mim, de minha pessoa? Eu sou uma zebra no corpo de ser humano, então uma zebra não paga ingresso no zoológico. A transespécie. Então a pessoa pode se achar que é uma zebra? Pode, mas ela não será uma zebra. Um homem pode achar que é uma mulher? Pode, ele é livre para isso. Mas dizer para ele que ele se transformará é uma maldade. E não só isso. A propagação da ideologia de gênero é maior do que a esfera individual de uma pessoa, que ainda é maldade com essa pessoa. Mas a propagação é, conforme eu falei, a porta de entrada para todas as demais ideologias comunistas. Porque a base intelectual que permite algo de tão difícil prova pela ciência é o relativismo radical. Se você tirar o relativismo radical, a ideologia de gênero não se sustenta nunca, somente num pano de fundo filosófico, que você disser que seja lá o que o outro achar, ele pode ser, que é o relativismo radical. A pessoa achar, um homem achar que é uma mulher, e você dizer é uma mulher, isso é um relativismo radical. Somente assim é que a ideologia de gênero prospera, e quando você aceita esse fundamento que é o relativismo, todas as demais ideologias destrutivas entram. Esse é o problema geral da ideologia de gênero. Não é pouca coisa. Quem quiser pensar que seja o que for, fica à vontade. Mas a questão é que é porta de entrada para tudo mais. Muito bem. Doutor, como é que a igreja pode ajudar aqueles que estão confusos quanto à sua sexualidade? A gente sabe que tem muitas pessoas que, infelizmente, acabam indo por um determinado caminho e chegam até certo ponto, veem que não foi um caminho legal, não foi algo bem pensado e tentam voltar para onde começaram. Como é que a igreja ela pode dar esperança a essas pessoas que passam por essa confusão de que antigamente achava-se que era uma coisa no corpo de uma pessoa, mas que aí sente que não é bem assim, não está bem? Como é que o evangelho, como é que a igreja pode ajudar dando esperança a essas pessoas? Primeiramente, nós temos que deixar bastante claro que em todos os lugares da Escritura em que a verdade foi proclamada, ela foi proclamada em um contexto de amor. A verdade, ela tem de ser dita, mas ela tem de ser dita em um contexto de amor. E qual é a verdade? É o que eu acho? Não. Para nós cristãos, é o que as Escrituras dizem. Então, o que nós temos que chegar para essas pessoas é dizer: olha, a visão de mundo cristã, de acordo não com o que eu necessariamente penso,
mas de acordo com o que as Escrituras dizem, é essa. Essa postura, de acordo com as Escrituras, com a palavra de Deus, não é a melhor para a sua vida. Você tem uma proposta diferente que lhe é oferecida na visão de mundo cristã. E essa visão de mundo, as Escrituras nos garantem que, mesmo que você ache que é algo muito difícil de conseguir, você não precisa desistir, porque o Deus que é criador dos céus e da terra não só aponta o lugar para onde devemos ir, mas caminha conosco. Nós não estamos sós nas batalhas mais profundas da nossa existência. São batalhas que às vezes duram não apenas anos, mas décadas. Mesmo assim, tudo é possível em Cristo Jesus. Se a pessoa tiver a percepção de que o Espírito do Criador dos céus e da terra pode habitar nela, e a partir daí se encontrar a disponibilidade volitiva da pessoa para transformar-se, a pessoa verificará pouco a pouco a ação miraculosa e sobrenatural de Deus na vida dela. C.S. Lewis disse uma coisa interessante. Ele diz assim: não é interessante que dia após dia parece que nada muda, mas quando olhamos para trás tudo está diferente? Às vezes é assim. A pessoa se envolve num processo e Deus vai transformando a pessoa de dentro para fora, desde que a pessoa queira. Se a pessoa der liberdade para a ação do Espírito de Deus, a pessoa vai mudando, vai progredindo, com tranquilidade, com cuidado pastoral, com amor. Não é condenando a pessoa, é amando a pessoa, mas mostrando para ela que há um posicionamento que é melhor para a vida dela, que é o que Deus quer para a vida dela. E a pessoa, pouco a pouco, vai se transformando, vai mudando, até que, quando ela olhar para trás, é uma pessoa absolutamente transformada. Amém. Esta é a realidade do Evangelho de Jesus Cristo. É a realidade da palavra da salvação. Algo que acontece diuturnamente, cotidianamente, a cada momento nas igrejas. E a visão de mundo comunista praticamente negligencia esses milagres diários que acontecem, transformando a vida de cada um. Amém. Ao contrário, né? As universidades até pregam e apregoam, né? ou divulgam nos seus cursos de humanidade, psicologia, sociologia, antropologia, etc., etc., que isso é até maléfico, quando na realidade é a salvação que a pessoa encontra, está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém, doutor. Amém. Doutor Tasso, ideologia de gênero e os problemas que eles trazem para os nossos dias. Quais as suas últimas considerações? Minhas últimas considerações é que, se você é cristão, tenha ciência do papel que você deve desempenhar. A partir de agora, as coisas irão ficar ainda mais sérias e as vítimas são principalmente as crianças e os jovens. Então, nós devemos ter a percepção do papel da família e da igreja. Nós devemos buscar coragem, porque a coragem é a porta pela qual todas as demais virtudes têm de passar. Sem coragem, não há qualquer virtude que seja exteriorizável. Então, temos que nos posicionar. Nós temos lado, nós temos um papel a realizar. Pode chover canivete, o sangue dá na canela, pode vir o que for, mas nós temos que ter a percepção de que temos algo a fazer. Não é se afastar do mundo, não, sabe? Daniel e seus amigos foram para a Babilônia e lá fizeram a Universidade da Babilônia. Aprenderam novas línguas, aprenderam novas culturas, mas Daniel, ele soube que, sendo fiel nas pequenas coisas, ele se capacitaria para ser fiel nas grandes. Por isso que ele não quis comer a comida do rei. Ele queria seduzi-lo para uma visão de mundo anticristã, entre aspas, né? Queria seduzir para uma visão de mundo fora do que tinha aprendido com o povo de Deus. Mas Daniel foi fiel ao pouco. Então, ensinar os filhos a fidelidade no pouco, nos pequenos compromissos, porque só assim nós seremos fiéis nos grandes. Nós não podemos, é falta de lógica achar que seremos capazes de ser fiéis nos grandes compromissos, não sendo fiéis nos pequenos. É verdade. Assim é que nós passaremos por esses momentos. E veja bem, né, amigo, só para terminar, a Igreja do Senhor, sempre que foi perseguida, ela se fortaleceu e cresceu. O cristianismo, historicamente falando, ele cresce contra a perseguição. Então, assim, quanto a isso, pode ficar tranquilo. Agora, a questão é,
Você está disposto a pagar o preço para viver o melhor de Deus para a sua vida? Muitas pessoas querem viver o melhor de Deus para a sua vida, mas não querem pagar o preço para isso. O preço que tem de se pagar é ter a coragem de nadar contra a correnteza, de se posicionar contra o mundo, de falar esperança num mundo desesperado. Isso não custa pouco, isso custa muito. Custa situações que nós somos atacados. Mas só para manter ainda no livro de Daniel, quando a coisa ficou pior, quando os 3 amigos foram jogados na fornalha, eles não estavam sós. O quarto homem estava ali. Jesus de Nazaré estava ali e eles saíram com as roupas nem sequer manchadas pelo fogo. Porque Deus está conosco. Então, assim, é uma conclamação, meu querido, para que pessoas como você, que faz esse podcast, nós temos que nos posicionar. Essa história de que a igreja não pode se meter nisso, isso é conversa do inimigo de nossas almas. A igreja é para se posicionar, se colocar, defender uma visão de mundo. Nós temos uma visão de mundo para defendermos aqui. Como C.S. Lewis diz, nós somos um exército em um território ocupado. Agora você imagina um general contando com um bocado de soldado frouxo, como tem vários aí, cambaleando sobre as suas próprias pernas, negando o Senhor por qualquer vantagemzinha imediata. Como é que vai ser esse exército? Nós temos que ser soldados corajosos, respeitando o outro, respeitando o livre-arbítrio, porque até Deus respeita o livre-arbítrio, mas sem jamais deixar de dizer aquilo em que cremos, porque muitas vezes uma palavra nossa é necessária, é fundamental para que uma outra pessoa em algum lugar ouça e tome a decisão que deveria tomar. Muito bem, muito bem. Dr. Tassos, muito obrigado pelo tempo que disponibilizou a nós, mais uma vez, sempre gentil, sempre disposto a nos ajudar. O meu desejo é, como sempre, que Deus abençoe o senhor na universidade onde o senhor está, no seu trabalho, e que essas perseguições, essas lutas que o senhor enfrenta no âmbito do seu trabalho não lhe desanimem, cada vez mais lhe encorajem ainda mais para proclamar Jesus Cristo, proclamar o conservadorismo e que Jesus continue sendo visto no senhor. Então que Deus o abençoe, que o reino avance através do seu trabalho e vamos para frente. Deus e Jesus Cristo sendo conhecido, esse é o nosso objetivo. Amém, que Deus nos abençoe a todos. Aqueles que quiserem me acompanhar no Instagram lá, Tassos Licurgo, também o Twitter, Tassos Licurgo, eu coloco muitas dessas ideias lá, fiquem bem à vontade, não é? E que sigam também o canal aí do Cheologia, né, que tem atividades aí e podcasts importantíssimos, e vamos para frente, na junção desses trabalhos que a Igreja do Senhor se posiciona. Fique na paz, que Deus abençoe poderosamente. Muito bem. Você que está nos assistindo, o Instagram, o Twitter, o YouTube do Dr. Tassos estará tudo aqui na descrição. Segue ele lá, seja conhecedor do conteúdo que ele tem colocado lá e abençoe as pessoas. Forte abraço, doutor.